Monte Ararate, o monte do repouso. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8, 1, 2, 4, de 20 a 22. Primeiro, o Ararate nos lembra que Deus é Deus dos recomeços. Vivemos um tempo histórico de recomeços. Depois de quase 2 anos de pandemia, estamos lidando com uma nova fase da vida. Nisto, nos lembramos do Monte Ararate, onde a arca pousou e dela se originou um novo começo na história humana. Entretanto, assim como o dilúvio conduziu a arca até aquela montanha, devemos refletir: para onde Deus tem nos conduzido após esta grande tempestade que se ajuizou contra a humanidade? Esta lição trata sobre o final desta grande tormenta e o descanso que Deus concede depois de tal tribulação, quando repousamos sobre o Ararate. Segundo, o Ararate nos mostra que Deus se lembra dos seus não somente antes, mas também durante as tempestades. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Gênesis 8:1. É fácil sentir-se abandonado quando passamos por tempestades. Acho que o Senhor se esqueceu de mim, me comentou uma senhora a quem visitei no hospital. Apesar de se lembrar da promessa divina de Hebreus 13:5, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Em seu coração ela se sentia abandonada quando aquela tempestade chegaria ao fim. A sensação de abandono é uma emoção humana normal que quase todos nós já experimentamos, quer admitamos ou não. O salmista perguntou: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Salmos 10:1. Podemos até nos sentir desamparados em alguns momentos, mas também podemos nos lembrar, como diz uma canção, que Deus no trono ainda está e dos seus se lembrará. Vale lembrar que o termo lembrou-se em Gênesis 8:1 não significa trazer à memória alguma coisa que se havia esquecido. Deus não se esquece de nada, pois Ele conhece todas as coisas, do princípio ao fim, mas significa atentar para cumprir uma promessa e realizar um gesto em favor de alguém. Ou seja, agir em favor do outro, tal quando lemos que Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló da destruição de Sodoma. Gênesis 19:29. E se lembrou tanto de Raquel quanto de Ana e permitiu que concebessem e tivessem filhos. Gênesis 30:22. 1 Samuel 1, de 11 a 19. Lembrar-se deixa implícito um compromisso anterior de Deus e anuncia o cumprimento da sua promessa. Assim como Deus se lembrou de Noé, de sua família e dos animais que entrariam com eles na arca, podemos estar certos de que Deus jamais esquece do seu povo,
nem o abandona, não apenas em função das suas promessas, pois Deus é fiel. Terceiro, o Ararat nos mostra que, após a tempestade, Deus oferece descanso. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Gênesis 8:4. O dilúvio chegou ao seu auge em 150 dias, e a chuva torrencial e as erupções subterrâneas de água cessaram. Gênesis 8:2. Durante os 5 meses seguintes, Deus fez com que a água baixasse, deixando para trás a terra seca. No 17º dia do 7º mês, aquela arca foi descansar no alto do monte Ararat. O texto diz que a arca repousou, e é interessante associar o termo a Noé, cujo nome significa exatamente repouso. Recebendo este nome de seu pai, Lameque, cuja esperança era que seu filho trouxesse repouso para o mundo exausto. Gênesis 5, de 28 a 29. Quarto, o Ararat nos lembra que Deus recompensa a fé. Apesar da arca ter repousado em segurança, Noé ficou aguardando as instruções de Deus, que demorariam vários dias até que, depois de enviar 2 aves, um corvo e uma pomba, ao saber que as águas secaram, ainda assim não tomou providência alguma até receber do Senhor a permissão para sair, o que só ocorreu quase 1 mês depois da longa espera. 26 dias depois, recebeu a ordem e obedeceu. Gênesis 8:15. A terra estava seca, havia então segurança, estavam também renovados, podendo recomeçar as suas vidas. Noé era um homem de fé, cujo nome encontra-se registrado na denominada Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11:7. Teve fé para andar com Deus quando as pessoas do mundo ignoravam e desobedeciam o Senhor. Teve fé para trabalhar para Deus e ser sua testemunha em um mundo incrédulo e escarnecedor. Uma vez terminado o dilúvio, exerceu fé ao aguardar as instruções de Deus antes de sair da arca. Depois de passarem mais de 1 ano confinados na arca, é bem provável que Noé e sua família ansiassem voltar à terra seca. Contudo, esperaram pela orientação de Deus. A situação na terra parecia favorável para que desembarcassem, mas isso não era garantia de que Deus desejava que saíssem imediatamente e que começassem uma nova vida. Deus recompensou a fé de Noé e de sua família ao cuidar deles na arca durante mais de 1 ano e preparar a terra para eles de modo que pudessem deixar a embarcação. Quinto, o Ararat nos lembra da adoração que devemos oferecer a Deus. Levantou Noé um altar ao Senhor. Gênesis 8:20. Depois de sair da arca e de pôr os pés na terra restaurada, o primeiro ato de Noé foi dirigir a família em adoração, construindo um altar ao Senhor. Noé era um crente firme em sua fé, andava com o Senhor em amorosa comunhão e desfrutava da presença de Deus. Trabalhou para o Senhor na construção da arca e deu testemunho do Senhor como pregador da justiça. 2 Pedro 2:5. Enquanto estava na arca, esperou pelas instruções de Deus sobre o momento de sair e, ao descer em terra firme, adorou ao Senhor. A verdadeira adoração ao Senhor havia sido restituída na terra. Quando a descrição diz que Deus aspirou o suave cheiro, tratava-se de uma forma humana de declarar uma verdade divina. Deus aceitou e agradou-se da postura dele e de sua adoração. O Monte Ararat nos ensina que, independentemente de nossa situação,
da tempestade pela qual Deus nos permita passar, devemos adorar ao Senhor, que nos dará descanso no monte Ararat, sobre o qual repousaremos depois que as águas baixarem e ele disser que iniciemos a nova jornada. Obediência, fé, perseverança, paciência e adoração. No Ararat somos renovados pelo Senhor, que nos dá descanso em meio às lutas que enfrentamos. Sexto, conclusão. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8, 21, 22. O Senhor não disse essas palavras a Noé, disse para si mesmo em seu próprio coração. Foi assim que, em sua graça, respondeu à fé, à obediência e à adoração de Noé. O que Deus prometeu? A terra não seria mais amaldiçoada, não haveria mais dilúvios universais e o ciclo da natureza não seria interrompido. Temos a tendência de não apreciar o valor do nascer e do pôr do sol, da passagem das fases da lua e das mudanças das estações, mas todas essas funções não passam de provas de que Deus está sentado em seu trono, cumprindo suas promessas. Toda a criação proclama, dia após dia, estação após estação, a certeza do cuidado amoroso de Deus. Podemos confiar em sua palavra, pois nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas. 1 Reis 8:56. Deus te abençoe, rica e abundantemente.